Começou como qualquer outro Halloween. Meus amigos, Ted, Joey, Kevin e eu formamos uma equipe todos os anos, descobrindo perfeitamente como conseguir o máximo de doces por todos os meios necessários. Todos nós encontramos do lado de fora da casa de Joey. Ele morava na rua em frente a mim. Ted e Kevin moravam apenas alguns quarteirões de distância. Eles largaram as bicicletas na garagem da casa do Joey e todos nós começamos a descer a rua. Bem quando o crepúsculo estava escurecendo, uma lua crescente laranja inchada emergindo de trás das nuvens no horizonte. O plano era atingir o máximo de casa que pudéssemos. Nossas armas escolhidas para esse trabalho foram fronhas, enormes que poderiam ser recheadas até a borda com doces até o final da noite, se tudo corresse como esperado. Alerta de spoiler. Não aconteceu. Enfim, Ted estava vestindo um suéter listrado preto e vermelho com uma máscara do Fred Krueger. Em sua mão estava uma luva de jardinagem com facas de manteiga presas às suas costas. Aterrorizante, eu sei. Já Kevin estava vestindo um uniforme de mecânico azul claro que dizia Bob no bolso do peito e tinha graxa nas mãos e no nariz, deixando as manchas por toda parte. Ele usava um cinto de ferramentas em volta da cintura que possuía chaves de fenda nele. Joey estava usando uma máscara do Chewbacca e um traje peludo que parecia feito de tapete felpudo marrom velho, ou talvez uma dúzia de perucas usadas. Eu realmente não sei. Todos nós tiramos as nossas máscaras entre as casas, já que elas estavam muito quentes e suadas para andar por aí. Eu ficava invejando Kevin, que era o único de nós que optou por não usar arma. Eu disse a vocês que vocês estariam suando muito nessas coisas. Ele disse sorrindo para nós enquanto puxava a máscara pela 10ª vez. Sim, bem, meu traje realmente não funciona sem ela. Disse Ted, olhando para seu traje de Fred Krueger. É, a minha também. Eu disse segurando a máscara do Batman na minha mão. Isso meio que arruinou a ilusão se eu não o usasse, fazendo parecer que o detetive de Gotham City tinha esquecido seu capuz e orelhas pontudas em casa. Era apenas uma máscara de plástica barata com pequenos orifícios para ver e respirar. Minha fantasia também era quase toda feita em casa, exceto pelo peitoral de plástico frágil com o símbolo do Batman nele. Pelo menos a minha é uma fantasia de verdade. Os pais do Kevin são tão pobres que não podiam pagar por uma. Onde comprar essa camisa de mecânico pra você? Em um brechó? Sua voz era de alguém brincando, mas eu poderia dizer que ele não estava. Eu não disse nada, já que tinha realmente conseguido partes da minha fantasia em um brechó, e não queria que a atenção fosse redirecionada a mim. Kevin não respondeu nada, apenas apareceu calmamente chateado e pensativo por um tempo. Eu me senti mal, pelo comentário de Joey. Ele tinha sido um idiota com Kevin durante toda a semana devido a alguma disputa que eu não conhecia. Ainda assim, eu conhecia Kevin bem o suficiente para saber que Joey receberia uma punição pelo insulto realizado. Kevin nunca foi de deixar essas merdas passarem. Ele explodiria mais tarde e os resultados seriam chocantes. Ele sempre armazenou sua raiva reprimida e depois a liberou em explosões brutais. Enquanto caminhávamos para a próxima casa, eu não pude deixar de me lembrar de quando fui pessoalmente vítima de uma das suas explosões. Uma vez durante o recreio da escola, eu disse algo a ele como uma piada, algo tão bobo que eu nem consigo me lembrar o que era. Kevin ficou chateado com isso, embora não tivesse dito nada na hora. Em vez disso, ele esperou vários minutos até que eu virasse de costas e então chutou a minha bunda o mais forte que pôde. Bom, isso não seria um problema se ele não tivesse errado. E a ponta do seu sapato passou pelas minhas pernas e acertou com força nas minhas bolas. Eu não consegui me sentar confortavelmente por meses. Você está na minha lista negra agora. Ele dizia às pessoas quando elas os irritavam demais, e nenhum de nós estava inteiramente certo se ele estava brincando ou não. Percorremos a vizinhança nas proximidades de nossas próprias casas, abrindo caminho para fora, movendo-nos com a eficiência de criança que já havia feito esse tipo de coisa muitas vezes antes. Deixando de lado as casas escuras, as janelas enegrecidas e aquelas onde sabíamos que distribuíam uvas passas, maçãs ou, Deus me livre, fio dental. Eu não sei se é comum na sua cidade fazerem isso, mas aqui eles dão fio dental. Cara, por quê? Nossa rota havia sido planejada com antecedência por semana e tínhamos todas as melhores casas do ano anterior planejadas, sabendo quais distribuíam barras de chocolate de tamanho normal, latas de refrigerante e sacolas de guloseimas. Os resultados foram sem precedentes.
Por volta das 8 horas, nossas fronhas estavam praticamente transbordando e tivemos que parar em minha casa para deixar o excesso. A minha mãe forneceu sacos de lixo e nós amontoamos nossos doces neles sob sua vigilância. Eu podia vê-la calculando mentalmente qual seriam suas contas com o dentista futuramente, enquanto eu colocava alguns doces na boca e assim partíamos mais uma vez, na esperança de conseguir mais uma hora coletando alguns doces. Tenha cuidado, não coma mais nenhum doce até que eu tenha a chance de examinar todos eles. Tenho que verificar se não há lâminas de barbear. Ela gritou atrás de nós. Ok, mãe. Eu gritei de volta pedalando na minha bicicleta, puxando um chocolate do meu bolso e enfiando na minha boca já lotada. Desprovido de qualquer outra próxima opção, nós andamos em direção ao extremo da cidade, onde as casas eram um pouco mais pobres, sendo escolhas menos atraentes. Todas elas pareciam iguais para mim, e eu não tinha preferência por qual caminho seguiríamos. Que tal esse? Joey perguntou parado no final de uma rua que eu não conhecia. Sim, claro, não importa para mim. Eu disse pulando da minha bicicleta. Nesse ponto, ainda nos sentíamos como bandidos depois de uma onda de roubo sem falhas, prontos para entrar e acertar um último grande golpe. Estacionando nossas bicicletas no final de uma estradinha chamada Wicker Street, nós as trancamos em algumas pequenas árvores e partimos para uma caminhada final pelo bairro desconhecido. No entanto, deveríamos apenas estar satisfeitos com o que tínhamos em casa, já que estava ficando tarde e a maioria das outras travessuras tinha terminado e ficado para o próximo Halloween. Eu não tinha passado muito tempo nesta parte da cidade e parecia muito estranho para mim enquanto caminhávamos ao longo da rua rodeada por árvores altas, com nossas fronhas agora vazias mais uma vez. O estranho era que todas as casas ao redor estavam apagadas. Nenhuma delas foi iluminada ou exibia teias de aranha, esqueletos ou lanternas de abóbora. Não havia música assustadora tocando nos alto-falantes escondidos. Nem vizinhos vestidos de espantalhos que pulavam e assustavam você quando você passava. Nenhuma outra criança andando por ali. Não. Nada disso nesta rua. Ela era particular. Nós 4 caminhamos silenciosamente pela estrada escura. Poucos postes de luzes iluminavam nosso caminho, mas notei que muitos estavam quebrados ou piscando com uma luz azul fraca e intermitente. Então caminhamos por longos trechos onde eu mal conseguia enxergar. Algo passou correndo por nós na escuridão de repente, me fazendo pular. Parte de mim realmente queria dar meia volta, correr de volta para casa, mas eu ignorei esse sentimento e continuei com meus amigos. Cada passo mais instável do que o anterior. Nenhuma das casas parecia ser bem-vinda para gostosuras ou travessuras. Começamos a ficar preocupados. Pelo menos, eu estava. Olha, talvez já esteja ficando muito tarde. Eu disse nervosamente. Que horas são, Kevin? Ele era o único de nós que usava relógio de pulso, mas fingiu que não me ouviu. Ele ainda estava emburrado de antes, quando Joey fez aquele comentário mesquinho sobre a sua fantasia. Eu decidi não incomodá-lo, e apenas imaginei que eram cerca de 9h30. Ao julgar pela hora em que deixamos a minha casa. Geralmente era quando as pessoas começavam a desligar as luzes e ir dormir, não era? No entanto, toda aquela vizinhança parecia estar acordada e ciente de nossa presença. Apesar da escuridão, era como se houvesse olhos nos observando em todos os ângulos. Vocês querem voltar? Parece que já atingimos todos os lugares bons. Eu disse esperando que minha voz não soasse tão nervosa quanto eu me sentia. Ted estava prestes a dizer algo quando Joey apontou para frente. Eu ouvi um som fraco de gritos e percebi que era uma daquelas fitas de efeitos sonoros de Halloween. Há uma casa iluminada ali no final. Venha, vamos ver se eles têm algo decente. Então, a gente pode descer a próxima rua do caminho de volta e pegar as bicicletas. Todos concordamos e continuamos andando pela estrada desconhecida. As casas estavam ficando mais escuras, mais sujas, mais degradadas e velhas à medida que avançávamos. As árvores e arbustos ao redor das casas pareciam ficar mais deformadas também. A densa vegetação se aglomerando cada vez mais perto, até que você mal conseguia ver as casas atrás das árvores. Finalmente chegamos ao local bem no final, uma casa velha, pequena e cinza que parecia um cogumelo venenoso gigante com um telhado preto afundado como tampa. Enquanto nós nos aproximávamos, uma placa de tábua escrita à mão foi colocada na frente que tinha sido martelada na terra em um poste de madeira. Nele estava rabiscada essas letras e símbolos estranhos que falava Obudapfi. Eu realmente não entendi aquela língua. Passamos pela placa sem pensar muito. O som de gritos puderam ser ouvidos de dentro
mais alto desta vez. Eu pensei que poderia ser uma fita de efeitos sonoros de Halloween que eles haviam comprado e que devia ter sido cara, já que era uma gravação muito bem produzida. Os gritos estridentes que emanavam de dentro da casa pareciam completamente reais e tão realistas que chegava a ser assustador. Uma mulher vestida com roupas escuras e esfarrapadas estava parada na varanda da frente esperando por nós, sorrindo com dentes tortos, amarelos e podres. Seu rosto parecia velho, coberto de manchas e verrugas e refletindo uma tonalidade esverdeada ao luar. Uma máscara e tanto. Eu pensei na época, parecia tão real. Ela abriu a porta da frente. Era de madeira e ela se abriu com um gancho. Estranhamente, ela o segurou aberto como se estivesse nos convidando para entrar em sua casa. Saudações, jovens. Saudações. Desejo as bênçãos do escuro neste glorioso Samhain para cada um de vocês. Obrigado. Gostosuras ou travessuras? Estendemos nossas fronhas e a velha gargalhou com o aparente deleite. Ora, que criaturas maravilhosas. Mas vocês terão que entrar para pegar seus doces. Montamos um pequeno labirinto para vocês. E o vencedor ganha um prêmio especial. Nós 4 subimos os degraus em ruínas da varanda lentamente e com cautela. Reparei que a entrada da casa havia sido alterada, lacrada com lençóis tingidos de preto e uma caixa de papelão aberta que dava para outra e outra e outra. Teríamos que nos ajoelhar para seguir em frente. Depois do túnel de caixa de papelão inicial, tudo que eu podia ver era escuridão. É lá? Eu perguntei, o primeiro da fila. Eu não gostei da aparência disso, mas Joey me empurrou por trás, ansioso para conseguir mais doces no final do labirinto. Vai, cara, para de ser tão covarde. Eu fiquei de joelhos e comecei a engatear lentamente para frente na escuridão. Joey, Ted e Kevin seguiram atrás de mim, e eu ouvia sua respiração ecoando ao meu redor, no espaço estreito e confinado. Logo, eu não conseguia nem ver as minhas mãos na frente do meu próprio rosto. A escuridão total me cercou por todos os lados enquanto eu me arrastava para frente. Em minhas mãos e joelhos começaram a doer por causa do chão duro. O meu coração começou a bater quando a escuridão ficou ainda mais escura. De alguma forma, eu vi um som suave de portas se fechando atrás de nós na escuridão, como se alguém tivesse trancado, o mais silenciosamente possível. Gente, eu não tô gostando disso. Podemos voltar? Cala a boca, seu covarde. Continue andando. É apenas uma estúpida falsa casa mal assombrada. Algum morcego velho provavelmente vai pular e tentar nos assustar no final. Apenas finja que está surpreso. Eu não tinha muita fé em suas teorias, mas decidi que não tinha outra escolha a não ser continuar avançando. Na sessão seguinte, teias de aranha grudaram em meu rosto e percebi que ali estava cheirando a velho e mofo, como se o labirinto de caixas já existisse há muito, muito, muito tempo. Sujeiras e pequenas pedras penetravam dolorosamente os meus joelhos. Eu senti uma aranha ou algum outro inseto rastejando no meu cabelo, descendo pelas minhas costas, e então eu soltei um grito de medo do qual Joey rapidamente zombou de mim. Tentei me convencer de que tudo isso eram algumas piadas assustadoras, já sabendo que isso era apenas ilusão. Ainda assim, eu continuei engateando, enjoado e me sentindo mais e mais preocupado a cada segundo. De repente, algo podia ser sentido respirando em mim pela minha direita. Um fedor quente e úmido de hálito em minhas narinas. O som de algo muito grande podia ser ouvido movendo-se, inspirando e expirando no labirinto escuro. As minhas mãos se estenderam instintivamente para proteger o meu rosto e bateram direto na caixa de papelão que ainda estavam me cercando por todos os lados, exceto na frente e atrás. Ai, que merda! Eu murmurei, me sentindo desorientado. Continue andando, idiota! Tá muito quente aqui. Ele estava certo, eu percebi. Estava ficando mais quente. Eu me arrastei para frente, imaginando que tinha acabado de imaginar a sensação de algo grande pairando sobre nós e respirando seu hálito fedorento em mim. A claustrofobia era horrível, pois as caixas pareciam ficar menores a cada movimento para frente. Então, de repente, se dividiram em 3 direções diferentes. Uau! Eu disse parando no meio do caminho. Ei, que caminho eu devo seguir? Existem 3 opções. Para frente, para direita ou para esquerda? Ninguém respondeu.
Virei minha cabeça o melhor que pude na escuridão. Pessoal? Pessoal! Nada. Sem resposta. E eu podia, de alguma forma, sentir o vazio do túnel atrás de mim. Os meus amigos se foram. Me sentindo apavorado e com muita vontade de sair deste local agora, eu tentei me virar. As paredes ao meu redor eram de papelão. Eu pensei, mas eram resistentes de alguma forma totalmente flexíveis. E era muito estreito para voltar agora. Com o coração disparado, minha respiração acelerada e ainda sentindo que nenhum ar estava alcançando os meus pulmões, eu continuei em frente, ignorando as outras duas opções, indo para a esquerda e para a direita. A parte racional da minha mente me disse que tudo estava bem, que isso era apenas um jogo, que meus amigos tinham descido algum outro túnel lateral que eu não tinha notado. Ou talvez a senhora que comandava o labirinto tivesse o tirado de lá para me assustar, ou alterado o labirinto depois que eu passei, fazendo com que eles se separassem de mim. Todos esses pensamentos pareciam plausíveis, mas eu sabia que não era o que tinha acontecido. Esta não era uma casa comum, e não era um labirinto comum. Essa era a verdade. Eu sabia disso antes mesmo de entrar. Deveria ter confiado nos meus instintos. Eu disse a mim mesmo com amargura. O ar quente e úmido estava difícil de respirar e eu podia sentir o suor escorrendo pelo meu rosto e ardendo em meus olhos. Rastejando para frente, o túnel continuou indefinidamente, descendo gradualmente. A escuridão que me rodeava era opressiva, sufocante. Eu não conseguia ver minha própria mão na frente do meu rosto, o que me apavorou mais do que qualquer outra coisa. De repente, eu ouvi um grito alto e agudo vindo da frente. A voz era familiar aos meus ouvidos. Era Joey. O que você está fazendo com eles? Deixe meus amigos em paz! Não houve resposta, e eu só tinha uma escolha: continuar avançando. O labirinto estava se ramificando em mais túneis laterais diferentes ocasionalmente, mas eu continuei seguindo em direção ao som dos gritos, sempre seguindo em frente. Senti a presença de algo novamente, um hálito quente no pescoço e a sensação de estar sendo observado. Quem está aí? Eu perguntei esperando que ninguém respondesse, que talvez fosse apenas a minha imaginação de novo, mas em vez disso, eu ouvi uma voz. Parecia antiga, profunda e poderosa, escura e venenosa. Você está quase no fim, garoto. Mas quando chegar lá, você terá que fazer uma escolha. Você vai ter que escolher um dos seus amigos. Escolher um deles pra quê? Eu me perguntei, mas a presença já havia sumido. De repente, comecei a escorregar. O chão estava tão inclinado para baixo agora que não havia como parar, caindo cada vez mais rápido sem sentir a minha velocidade. O quão eu estava do chão, eu comecei a gritar. Eu caí com força no chão, machucando meu cóccix e fazendo a minha mandíbula fechar dolorosamente. O espaço se abriu e eu consegui ficar de pé. Havia um chão de terra sobre meus pés e tive a impressão de que estava em um porão. Ele está aqui, disse uma voz sussurrada ao outro lado da sala. Outras vozes abafadas responderam muito baixas para ser ouvidas. Estava tão quente, eu estava derramando de suor, os meus olhos procurando desesperadamente por qualquer luz que pudesse significar uma saída por perto. Por favor, apenas me deixe sair, eu não quero mais ficar aqui. Eu implorei, incapaz de parar de chorar. As vozes sussurradas estavam se aproximando. Elas pareciam estar cantando algo baixinho. Fosse o que fosse, fazia os pelos da minha nuca se arrepiar e meu estômago se enojava. Eu ouvi meus amigos soluçando e chorando ao fundo também. Uma chama apareceu de repente, quando uma porta de dobradiças enferrujadas se abriu com uma boca na escuridão. Apesar do fato de que ninguém estava perto dela, era uma fornalha a lenha. Eu percebi. O seu brilho laranja reluzindo e lançando uma luz opaca na sala, me permitindo ver os detalhes horripilantes do que estava ao meu redor. Os meus olhos percorreram rapidamente o espaço e vi que meus amigos estavam amarrados com cordas e dispostos em placas de madeiras planas. Eles estavam amarrados e incapazes de se mover, sendo atraídos em direção ao fogo por alguma força invisível. Ted, Joey e Kevin começaram a gritar quando me viram. Seus rostos estavam vermelhos e suando por estarem tão perto das chamas. As vozes cantando e sussurrando estavam ao meu redor agora, me cercando e falando furiosamente em meu ouvido. Essas vozes eram apenas em minha mente. Elas me disseram que tinha que ser feito, que só havia uma saída para nós, só uma coisa os deixaria satisfeitos.
Não, eu não vou. Você não pode me obrigar. As vozes ignoravam meu protesto e sussurravam as palavras ásperas e ameaçadoras me dizendo o que aconteceria se eu me recusasse a ouvir. O fogo estava ficando mais quente a cada segundo. Só começaria a se estabelecer depois de alimentado. Só então ele ficaria satisfeito, pelo menos por enquanto. Eu fiz a única coisa que poderia fazer. Pegando uma faca de manteiga da luva de fantasia do Fred Krueger, de Ted, eu comecei a cortar as cordas que o prendiam. O fogo estava ficando maior e mais quente a cada segundo, e não havia como diminuí-lo. Tudo que eu pude fazer foi cortar as cordas, agachando até onde eu conseguia. As chamas queimaram as minhas sobrancelhas e me deixaram cicatriz que ainda tenho até hoje. Mas Kevin e Joey ficaram o pior, especialmente Joey. Com as chamas crescendo cada vez mais a cada segundo, a pele de Joey começou a derreter. Ela se desprendeu do seu rosto e ele gritou: Faz isso parar! Eu cortei o mais rápido que pude, mas as cordas eram resistentes e fortes. Parecia que estava demorando horas para serem cortadas. Enquanto isso, os gritos uivantes de agonia continuaram. Kevin estava estranhamente quieto, como se não estivesse ouvindo. Depois de finalmente libertar Ted, percebi que Kevin também havia se livrado de suas amarras, usando a chave de fenda do cinto de ferramenta de sua fantasia para cortar as cordas. Ele parecia frenético, seu rosto horrivelmente queimado e mutilado, os seus olhos avermelhados pela fumaça, arregalados e enlouquecidos. Ele não fez nenhum esforço para ajudar Joey. Eu não pude deixar de pensar na briga que os dois tiveram e no insulto que Joey havia feito antes. Cambaleando na direção de Joey, eu vi que Kevin segurava a chave inglesa com força em seu punho. Ele ficou parado sobre ele por um momento, observando-o gritar e derreter. Então, ele desceu a chave inglesa com força na testa do Joey, quebrando seu crânio. O som foi como um martelo quebrando uma melancia. Ele abaixou novamente, e de novo, e de novo, e de novo. O sangue respingou no ar e espalhou-se por toda a parte. Eu corri agarrando seu pulso, tentando detê-lo, mas já era tarde demais. Joey estava morto, seu rosto irreconhecível, totalmente arruinado pelos golpes da chave inglesa de Kevin. Era o único caminho, a única maneira. Eu tinha que fazer ou eles não nos deixariam sair. Uma luz fraca se tornou subitamente visível e percebi que estávamos sozinhos novamente. As vozes sussurrantes e cantantes haviam parado, temporariamente apaziguadas pelo sacrifício de nosso amigo, ao que parecia. Parte de mim se perguntou se eles já tinham estado lá para começar. Independentemente de sua presença física, havia uma magia poderosa em torno deste local, capaz de influenciar outros a cumprir as suas próprias ordens. Uma luz azul opaca se infiltrava pelas placas acima de nós. Na ponta da sala estava ela. Eu me movi em direção à luz. Eu estava desesperado para me livrar do calor escaldante da sala da fornalha, exceto que não estava mais realmente quente lá. Eu percebi. Na verdade, foi muito estranho, me fazendo tremer quando o suor esfriou na minha pele. Eu bati em uma escada e comecei a subir, empurrando o alçapão no topo e respirando ar puro e fresco. Ted e Kevin me seguiram e percebemos que estávamos parados entre as ruínas de uma velha casa incendiada, demolida e abandonada no meio de uma floresta. Desorientados, começamos a caminhar de volta seguindo a luz da vizinhança próxima, que podia ser avistada por entre as árvores densas. Estávamos a uma grande distância dela. Eu não pude deixar de me perguntar se a maior parte do Wicker Street tinha sido apenas uma ilusão conjurada. Com um pouco de alarme, percebi que Kevin tinha uma expressão vazia no rosto, não demonstrando nenhuma emoção depois do que acabou de acontecer. Eu olhei para Ted e vi que ele estava terrivelmente abalado, incapaz de falar. Eu queria perguntar a eles do que faríamos agora. O que diríamos ao pai de Joey? Em vez disso, eu não disse nada, com muito medo de Kevin para confrontá-lo depois do que ele tinha feito. Nós três nunca mais nos falamos depois daquela noite, exceto nas entrevistas policiais. Kevin disse uma última coisa para mim enquanto o levavam algemado. Você está na minha lista agora, Jordan. E eu tô colocando você no topo. Eu não tenho dormido bem ultimamente, não desde as últimas notícias que eu recebi. E depois de todos esses anos, neste Halloween, Kevin foi finalmente libertado da prisão. Eu tô muito fodido.